O telefone tocou, quebrando o silêncio da minha viuvez. Era a minha filha. Mãe, estamos de partida amanhã. A sua casa de praia. Já foi vendida. Tchauzinho, querida. Respondi, uma calma gélida apossando-se de mim. Mas parece que te esqueceste de um pequeno detalhe. Que detalhe? Perguntou ela, a impaciência a vazar-lhe pela voz. Eu não consegui conter uma gargalhada. Uma que veio do fundo da alma. Porque a casa que ela acabara de vender, na verdade, era. Mas permitam-me voltar ao início, pois a chamada de Ângela não surgiu do nada. Tinha sido há 6 meses que o meu Robert partira. 6 meses em que eu tentava reaprender a respirar, a existir, depois de 43 anos de casamento. 43 anos. Quase meio século ao lado do homem que me ensinou o que era o amor de verdade. O homem que me amparava quando as contas se acumulavam, que dividia comigo cada cêntimo que conseguia juntar, ao volante de um autocarro que cruzava a cidade. Robert foi sempre um homem simples. Motorista da aviação municipal desde os 22 anos, erguia-se com o dia às 5 da manhã. Bebia o seu café preto, amargo, dizendo que açúcar era um luxo desnecessário. Saía com a marmita que eu lhe preparara na noite anterior e só regressava exausto, mas sempre com um sorriso para me oferecer. Antônia, meu amor, dizia ele, a voz rouca de cansaço. Hoje foi um dia abençoado, porque terminou com o meu regresso à casa, para ti. Recordo-me de cada palavra, cada gesto, cada olhar que trocamos nos seus últimos momentos. O médico avisara que seria rápido, que o seu coração não aguentaria mais uma semana. No leito do hospital, Robert chamou-me para perto. Segurou a minha mão com aquela força que eu tão bem conhecia e entregou-me um envelope selado. Antônia, escuta com atenção, disse ele, a voz já fraca, mas firme. Quando te sentires perdida, quando achares que nada mais resta neste mundo, abre este envelope. Mas só quando te sentires pronta. Ouviste? Promete-me. Eu prometi. Claro que prometi. Como poderia negar algo ao homem que fora a minha vida inteira? Guardei o envelope na gaveta da cômoda, ao lado da minha cama, e tentei esquecê-lo. Tentei focar-me em sobreviver um dia de cada vez, em lidar com a saudade que era um buraco no peito, uma ferida que parecia não querer fechar. Ângela apareceu no velório, claro. Chegou atrasada, como sempre, com aquele seu marido, o Edward, colado a ela como uma sombra mal intencionada. Chorou, proferiu um discurso comovente sobre como o pai era um homem bom, sobre as saudades que sentiria. Mas eu notei os olhares que trocava com Edward. Notei os sussurros num canto, como se calculassem algo em segredo. Depois do funeral, Ângela visitou-me algumas vezes, sempre polida, sempre a perguntar como eu estava, se precisava de alguma coisa. Mas havia algo diferente nela, algo que eu não conseguia decifrar. Era como se me estivesse a estudar, a avaliar a minha vulnerabilidade. E o Edward? Aquele homem arrepiava-me. Excessivamente simpático na minha frente. Mas eu via a forma como os seus olhos percorriam a minha casa, como se estivesse a calcular o valor de cada móvel, de cada objeto. Mãe, tens a certeza de que vais conseguir desenrascar-se aqui sozinha? Perguntou Ângela numa dessas visitas, uns 3 meses após o enterro. Esta casa é grande demais para ti. E a casa de praia em Ubatuba? Quando foi a última vez que lá foste? Está só a dar despesa. Eu disse que estava bem, que encontraria uma solução. A casa de praia era o nosso refúgio. O lugar onde Robert e eu passávamos os fins de semana, onde sonhávamos com a sua reforma. Vendê-la seria como apagar as últimas memórias felizes que me restavam. Mas Ângela insistia, sempre com aquela preocupação fingida,
sempre com Edward ao seu lado, a concordar com cada palavra. Antônia, és uma mulher forte, dizia Edward, com uma untuosidade que me revirava o estômago. Mas precisas de ser prática. Uma viúva da tua idade não pode preocupar-se com 2 casas. E o carro do Robert? Tu já nem conduzes bem. Mentira. Eu conduzia perfeitamente. Mas eles plantavam aquelas sementes de dúvida, aquela sensação de que eu estava decrépita, incapaz de cuidar da minha própria vida. E eu, na minha ingenuidade, afogada na dor da perda, comecei a acreditar que talvez eles tivessem razão. Foi então que recebi aquela chamada. Era uma terça-feira de manhã. Eu regava as plantas na varanda, as mesmas que Robert plantara quando nos mudamos para esta casa, há mais de 20 anos. O telefone tocou. Era a voz de Angela, mas uma voz que eu nunca antes lhe ouvira. Fria, calculista, apressada. Mãe, é o seguinte. O Edward conseguiu uma oportunidade de trabalho incrível na Europa. Partimos amanhã mesmo. Já tratei de tudo por aqui. Vendi a casa de praia e o carro do pai para ajudar nas despesas da mudança. Vais receber 15.000 reais da venda. É uma boa quantia para te governares por uns tempos. Fiquei muda, literalmente. O meu cérebro recusava-se a processar o que acabara de ouvir. A casa de praia valia, no mínimo, 150 mil. O carro do Robert, mesmo usado, uns 40 mil. E ela estava a dar-me 15 mil por tudo. Ângela, consegui finalmente dizer, a voz a tremer. Como assim vendeste? Essas coisas são minhas. Mãe, por favor, não compliques. Assinaste os documentos quando estavas muito abalada, depois do funeral. Lembras-te? Disseste que eu podia tratar de tudo, e é isso que estou a fazer. 15 mil é muito dinheiro. Vais ficar bem. Mentira. Eu nunca assinara documento nenhum, mas estava tão confusa, tão perdida na minha dor, que comecei a duvidar da minha própria memória. Teria eu assinado algo? Estaria a ficar senil? Mas, filha, a casa de praia são as nossas memórias. Mãe, as memórias levam-se no coração. Um imóvel parado só dá despesa. Tchauzinho, querida. Falamos da Europa. E desligou. Assim. Como quem cancela uma encomenda de pizza. 43 anos de casamento, 28 anos a criar aquela menina. E ela descartava-me como um móvel velho. Fiquei ali, de pé, com o auscultador na mão, a ouvir o som da linha ocupada. A cabeça a andar à roda, o coração a bater tão forte que pensei que fosse ter um infarte. Como é que a minha filha, a minha única filha, me podia fazer isto? Sentei-me na poltrona da sala, a mesma onde Robert via o telejornal todos os dias, e as peças começaram a encaixar-se. Os olhares, os sussurros, as perguntas sobre as minhas finanças. Angela e Edward tinham planeado isto desde o funeral. Esperaram que eu ficasse vulnerável, perdida na dor, para darem o golpe. Mas o que mais me doeu não foi a traição, nem o roubo. Foi perceber que a minha filha me via como uma velha inútil, que podia ser descartada assim que deixasse de ser conveniente. Que 43 anos de amor e cuidado valiam, para ela, 15.000 reais. Naquela noite, não dormi. Deitada, a olhar para o teto, revi cada momento da vida de Angela. As noites em claro, quando ela estava doente, os sacrifícios que Robert e eu fizemos para que ela pudesse estudar, os abraços, os amo-te, mãe. Onde se tinha perdido aquela menina? Foi então que me lembrei. O envelope. Levantei-me, abri a gaveta da cômoda e ali estava ele. Selado, com o meu nome escrito na caligrafia cuidada do meu marido. As mãos tremiam-me enquanto o rasgava. Dentro havia uma carta e vários documentos.
Minha querida Antônia, começava a carta. Se estás a ler isto, significa que já não estou aí para te proteger. E significa também, provavelmente, que a nossa filha fez exatamente o que eu temia. Perdoa-me por te dizer isto só agora, mas a Ângela sempre teve um lado ganancioso que me preocupava. O Edward só veio piorar as coisas. Parei de ler, o coração a galopar. Como é que o Robert sabia? A carta continuava. Amor da minha vida, eu nunca te contei, mas nos últimos 20 anos fiz alguns investimentos. Pequenos, no início, mas que foram crescendo. Estudei, aprendi sobre ações, sobre imóveis. Não te contei porque te preocuparias, acharias arriscado, e também porque queria que a Ângela nos amasse por quem éramos, não pelo que tínhamos. A minha cabeça girava. Robert, o meu Robert, motorista de autocarro, era um investidor? Antônia, não és uma viúva pobre como a Ângela pensa. És uma mulher rica, muito rica. Deixei-te 6 imóveis, incluindo o prédio onde a Ângela mora, que, por sinal, é teu. Deixei-te ações que hoje valem mais de 2 milhões de reais. E uma conta bancária, a qual só tu podes aceder, com quase 500 mil. E a casa de praia? Nunca foi minha para que ela a pudesse vender. Sempre foi tua. Está tudo documentado em teu nome. Tive de me levantar, de andar pela casa para assimilar o choque. Como é que ele conseguira tudo aquilo? Voltei à carta. Sei que deves estar confusa. Eu era motorista, sim, mas usava cada minuto livre para estudar. Os turnos extra que fazia eram para investir. Aqueles cursos de fim de semana eram de educação financeira. Tudo o que fiz foi a pensar em dar-te segurança quando eu já não estivesse aqui. As lágrimas corriam-me pelo rosto. Lágrimas de saudade, de surpresa, de raiva pela traição da minha filha. E agora, minha querida Antônia, tens uma escolha. Podes contar-lhe tudo, perdoá-la e seguir em frente. Ou podes usar esta situação para para lhe ensinar uma lição sobre o valor das coisas, o valor da família. Confio na tua decisão, seja ela qual for. Amo-te para sempre. Robert, mesmo depois de morto, continuava a cuidar de mim. Examinei os documentos, escrituras, extratos bancários, certificados de ações, tudo em meu nome, tudo verdade. Ângela roubara-me, pensando que se estava a aproveitar de uma viúva indefesa. Naquela madrugada, sentada na cozinha, tive uma epifania. Ângela precisava de aprender. Precisava de sentir na pele o que era ser abandonada, traída. E era eu quem a ia ensinar. Com paciência, com amor, mas ia ensiná-la. No dia seguinte, telefonei ao Dr. Peterson, o advogado de Robert. Expliquei-lhe a situação, omitindo a minha verdadeira condição financeira. Disse-lhe apenas que a minha filha vendera ilegalmente uma propriedade minha. Dona Antônia, disse o advogado, se tem os documentos, podemos anular a venda imediatamente. É crime vender propriedade alheia. Doutor, quero anular a venda, mas de forma discreta. E quero que mantenha absoluto sigilo sobre a minha situação financeira. Por enquanto, deixe a Ângela pensar que sou apenas uma viúva abandonada. Enquanto o Dr. Peterson tratava dos assuntos, a minha vizinha Aurora ligou-me. Antônia, soubeste? A Ângela e o Edward foram mesmo para a Europa. É verdade, Aurora. Foram ontem. E deixaram-te assim, sozinha? Que filha sem coração. Deixei-a falar, mas por dentro eu sorria, porque a casa que a minha filha pensava ter vendido já estava a reverter para o meu nome. O dinheiro que ela julgava ter ganho em breve se transformaria numa enorme dor de cabeça. Uma semana depois, o Dr. Peterson telefonou-me. Dona Antônia, a venda foi anulada. O dinheiro foi bloqueado.
A sua filha e o marido dela terão alguns problemas legais para resolver quando regressarem. O comprador já apresentou uma queixa por perdas e danos. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em 6 meses, sorri. Um sorriso genuíno. Ângela não sabia, mas quando me ligou para dizer o seu tchauzinho, estava a assinar a sua própria sentença. Porque uma mãe que ama não abandona. Uma mãe que ama, ensina. E eu ia ensinar à minha filha o significado de família, respeito e dignidade. Mesmo que para isso tivesse de a destruir primeiro. Ângela se julgava esperta. Acreditava ter me ludibriado, encontrado a fonte de dinheiro fácil que bancaria sua aventura europeia ao lado daquele marido indolente. Mal sabia ela que a realidade estava prestes a bater à sua porta com a força de um ariete. Passou-se um mês de silêncio. Um mês inteiro em que eu mantive a fachada de uma viúva simples, dedicando meus dias a regar as plantas, a visitar o túmulo de Robert, a trocar com Aurora banalidades sobre a vida alheia. Por fora, eu era a imagem da senhora abandonada pela filha ingrata. Por dentro, cada folha que eu virava no calendário era um passo a menos na contagem regressiva para o seu castelo de cartas ruir. A chamada veio numa tarde de quinta-feira. Eu preparava um chá quando o telefone tocou. Ao atender, uma voz do outro lado me soou quase irreconhecível. Era Ângela, sim, mas partida pelo desespero, encharcada de lágrimas, a antítese da mulher fria e calculista que me ligara para uma despedida apressada. Mãe? Mãe, a senhora está aí? Estou, minha filha. Que surpresa boa ouvir sua voz. Como vai a Europa? Um silêncio pesado se instalou na linha, carregado de algo que eu ainda não sabia nomear. Depois, um soluço abafado. Mãe, deu tudo errado. Tudo. O Edward. Ele me abandonou. Sentei-me na cadeira da cozinha, o receptor frio contra minha orelha. Era o começo. O roteiro de Robert, traçado em sua última carta, se desenrolava com precisão cirúrgica. Como assim abandonou, filha? Ele fugiu, mãe. Fugiu com uma francesa que conheceu num bar. Levou o pouco dinheiro que restava e me deixou aqui, sozinha, num hotel em Paris, com uma montanha de contas e sem um único centavo. Eu ouvia seus soluços do outro lado do oceano, mas meu coração se manteve firme. Era a primeira lição. E a mais amarga. Toda ação gera uma consequência. Mas e o dinheiro da casa de praia, querida? Não era para cobrir todas as despesas? O dinheiro. O dinheiro sumiu, mãe. O advogado do comprador ligou. Disse que a venda foi anulada. Que eu vendi um imóvel que não era meu. Eles querem tudo de volta. Com multa e juros. Eu não entendo. A senhora não tinha me dado a autorização? Eu poderia ter dito a verdade. Explicado que ela forjou minha assinatura, que cometera um crime. Mas a hora ainda não era aquela. Filha, eu estava tão abalada com a morte do seu pai. Talvez eu não tenha compreendido direito o que você me pediu. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Estou sem dinheiro, sem passagem de volta. O Edward fez empréstimos no meu nome, deixou um rastro de dívidas. Eu não sei o que fazer. Então, pronunciei as palavras que, confesso, doeram até em mim. Filha, como eu gostaria de ajudar. Mas você sabe que sou apenas uma viúva com parcos recursos. Como eu poderia arcar com uma passagem internacional ou resolver problemas dessa magnitude? Talvez você devesse procurar o consulado brasileiro. O choro dela se intensificou. Mãe, por favor, eu sei que fui horrível com a senhora. Sei que agi errado, mas eu sou sua filha. A senhora não pode me abandonar assim. Abandonar. Ela usou a palavra exata para descrever o que fizera comigo. A ironia era quase poética. Ângela,
Não se trata de querer. Eu simplesmente não tenho condições. Você e o Edward levaram tudo o que eu tinha. Ela desligou em meio às lágrimas. Fiquei ali, imóvel na cozinha, sentindo uma estranha mistura de satisfação e dor. Satisfação por ver a justiça se cumprir. Dor por saber que, no fim das contas, era minha filha que sofria do outro lado do mundo. Nos dias que se seguiram, o telefone tocou mais vezes. A cada chamada, um novo pedaço do quebra-cabeça da traição se revelava, sempre em meio a súplicas por uma ajuda que eu, deliberadamente, não podia oferecer. O Edward não era quem eu pensava, mãe. Ela me disse, a voz embargada. Ele tinha dívidas enormes no Brasil. A viagem para a Europa era uma fuga. Ele usou o nosso dinheiro para pagar credores e comprar as passagens. E agora descobri que ele falsificou minha assinatura em vários contratos de empréstimo. Falsificou sua assinatura? Perguntei, com espanto calculado. Exatamente como ela fizera com a minha. Sim, mãe. O advogado disse que sou responsável por tudo, por ser casada no papel. São mais de R$ 80.000 em dívidas. R$ 80.000. O universo, em sua cruel poesia, devolvia a ela o valor aproximado que me fora roubado com a venda da casa e do carro de Robert. A vida, por vezes, escreve roteiros que fariam inveja a qualquer novela. Uma semana se passou até que ela conseguisse voltar. Ligou-me do aeroporto, a voz fraca. Mãe, o consulado conseguiu uma passagem, mas estou aqui sem um tostão, sem ter para onde ir. O Edward esvaziou nossa conta conjunta. Filha, você sabe que não dirijo mais longas distâncias e não tenho como pagar um táxi até São Paulo. Você consegue pegar um ônibus até aqui? O silêncio do outro lado foi eloquente. Minha filha, que há um mês tratava R$ 15.000 como troco, agora não tinha dinheiro para um bilhete de ônibus. Vou, vou tentar um empréstimo com alguém. Posso ficar na sua casa por uns dias? Só até me reorganizar? Era o momento que eu aguardava. Ângela, humilhada e sem um teto, pedindo abrigo à mesma mãe que ela descartara como um fardo. Claro, filha, a casa de sua mãe sempre terá um lugar para você. 2 horas depois, eu a observei da janela da sala. Ela desceu do táxi com uma única mala pequena e o rosto marcado por noites em claro. Estava magra, abatida, carregando nos ombros o peso de uma lição brutal. Quando me abraçou na porta, senti nela o cheiro acre do desespero. Obrigada por me receber, mãe. Eu sei que não mereço. Você é minha filha, Ângela. Nada muda isso. Nos primeiros dias, ela era uma sombra, trancada no quarto de sua adolescência. Eu levava sua comida, tentava uma conversa, mas ela mal respondia, imersa em choque. A queda fora vertiginosa. Da mulher com planos de uma nova vida na Europa à dependente endividada, abrigada pela mãe que traíra. Foi numa tarde, enquanto tomávamos chá, que os detalhes começaram a surgir. Descobri que o Edward e aquela francesa já estavam juntos há meses, mãe. Planejavam tudo pelas minhas costas. Eu era só um meio para ele conseguir o dinheiro. Servi o chá lentamente, observando seu rosto. As olheiras profundas, os cabelos sem vida. A humilhação parecia ter sugado sua vitalidade. E como você se sente? Perguntei. Uma idiota. Uma completa idiota. Abri mão de tudo. Magoei a senhora. Por um homem que só me usou. E o pior é que, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Eu só escolhi ignorar. Suas mãos tremiam ao segurar a xícara. Sabe o que mais dói? É lembrar de como eu te tratei. Tchauzinho, querida, eu disse, como se a senhora fosse um estorvo. A confissão me surpreendeu. Era a primeira vez que ela admitia a crueldade de seus atos. Por que, Ângela? Por que fez aquilo?
Ela baixou os olhos, envergonhada. O Edward dizia que eu estava sendo fraca, sentimental. Dizia que depois da morte do papai, a senhora se tornaria um peso, que atrapalharia nossos planos, que eu tinha que ser firme. Ela respirou fundo. Peso morto. Foi assim que ele se referiu à senhora. E eu concordei. O arrependimento em sua voz era genuíno. Um começo, embora não fosse o fim. E agora? Quais são seus planos? Ela soltou uma risada amarga, desprovida de alegria. Planos? Mãe, eu não tenho nem onde morar. Fui despejada do apartamento. Minhas coisas estão num depósito e só as liberam se eu pagar quase R$ 5.000 de aluguéis atrasados. Eu poderia resolver aquilo com uma simples transferência. Mas ela precisava aprender o valor do dinheiro, o peso da responsabilidade. É uma quantia alta, filha. Você terá que encontrar um trabalho. Trabalho? Quem vai contratar uma mulher da minha idade, 10 anos fora do mercado? Meu nome está sujo por causa das dívidas dele. Você tem um diploma, é inteligente. Encontrará algo para recomeçar. Nos dias seguintes, testemunhei uma cena inédita. Minha filha, de currículo em punho, batendo de porta em porta. Voltava sempre ao entardecer, o desânimo estampado no rosto. É humilhante, mãe. Eles olham para mim e veem uma mulher de 45 anos parada no tempo. Os salários. Como as pessoas sobrevivem com R$ 1.200? Eu a observava contar moedas para o ônibus, recusar um doce na padaria por ser caro demais. Era doloroso vê-la descobrir, tão tarde, o verdadeiro custo da vida. Hoje, uma moça da minha idade ficou com a vaga de recepcionista. Ela me contou, a voz quebrada. Ela tinha experiência, sabia usar os programas. Meu diploma não valeu de nada. Tenha paciência, Ângela. Você vai conseguir. Paciência? Eu não tenho tempo, mãe. As dívidas acumulam juros e eu me sinto um peso para essa senhora. A ironia em suas palavras era uma faca afiada. Ela se sentia um peso, exatamente como me fizera sentir. Foi então que ela encontrou as joias no pequeno cofre de Robert. Peças simples de ouro, presentes que ele me dera ao longo da vida. Mãe, posso vender? Preciso negociar as dívidas antes que me processem. Aquelas joias eram as últimas memórias tangíveis que eu tinha de Robert. Mas ali, junto delas, um bilhete escrito com sua caligrafia firme. Para Antônia usar com sabedoria quando Ângela precisar aprender o valor das coisas. Ele havia previsto até mesmo isso. Deixar as joias como uma isca, mais um teste em seu doloroso caminho. Pode levar, filha. Seu pai sempre disse que amor não se guarda em cofre, se guarda no coração. Ela conseguiu R$ 8.000. Pagou as dívidas mais urgentes, liberou suas coisas do depósito, mas continuava sem emprego, dependendo de mim para o básico. Foi quando surgiu a vaga. Faxineira noturna numa empresa de limpeza. Salário mínimo, sem registro. Ela voltou da entrevista aos prantos. Eles me contrataram, mãe. Eu, formada em administração, ex-gerente, vou esfregar chão por R$ 1.200. Trabalho digno não humilha ninguém, Ângela. Eu disse, repetindo um mantra de Robert. O que humilha é a mentira, a traição, o abandono da própria família. Ela me olhou de um jeito novo, como se as peças começassem a se encaixar. Mas a grande revelação ainda aguardava. Ela precisava sentir na pele o que era acordar exausta, pegar um ônibus lotado, suar por cada centavo. Precisava entender o que eu e Robert fizemos por 40 anos para lhe dar uma vida confortável. Enquanto ela saía para limpar escritórios de madrugada, eu ficava em casa, analisando os extratos bancários que Robert deixara, planejando o momento certo de lhe ensinar a lição final. Família não se abandona, amor não se compra e dignidade não tem preço. A cada noite que ela partia, cansada e humilhada,
Eu sentia uma mistura de dor e esperança. Dor por seu sofrimento. Esperança de que ele a transformaria na filha de quem eu poderia, um dia, voltar a me orgulhar. Às 3 da manhã, eu ouvia a chave na fechadura. Ângela chegava exausta, as mãos vermelhas e a dor nas costas como prova de sua nova realidade. Ela chegava, tomava um banho rápido e desabava na cama, mas eu sabia que o sono não lhe trazia descanso. Por diversas vezes, o som de seu choro atravessava a parede, um lamento baixo que ela tentava, em vão, sufocar no travesseiro. Numa daquelas noites, quando ela chegou particularmente abatida, a minha quietude se esgotou. Ângela, você está bem? Estou, mãe. Só estou cansada. Filha, você não precisa esconder de mim o seu sofrimento. Ela parou no umbral da cozinha, ainda vestindo o uniforme da empresa de limpeza, e me olhou com os olhos avermelhados pelo pranto. Mãe, eu mereço cada segundo deste sofrimento. Mereço cada humilhação, cada dor nas costas, cada madrugada em claro. Porque só agora eu entendo o que a senhora e o papai passaram para me criar, para me dar tudo o que eu tive. E eu joguei tudo fora. Joguei vocês fora, como se não valessem nada. Era a primeira vez que Ângela demonstrava uma compreensão real do mal que nos havia feito. Não era apenas remorso pela sua própria situação, era o reconhecimento genuíno do valor daquilo que havia perdido. Porque, no fundo, por mais que ela tivesse me ferido, por mais que tivesse me traído, eu ainda amava a minha Ângela. E, às vezes, amar significa deixar a pessoa cair para que ela aprenda a se levantar sozinha. Mas também significa estar lá, quando ela estiver pronta para aceitar a lição e se reerguer. Passaram-se 3 meses desde que Ângela começou a trabalhar como faxineira. 3 meses vendo a minha filha sair todas as noites, às 9h30, com aquele uniforme azul desbotado, carregando uma bolsa com o lanche simples que eu preparava para ela. 3 meses observando uma transformação que eu jamais julguei possível. A Ângela arrogante que me telefonou naquele dia para dar seu adeuzinho debochado havia desaparecido por completo. Em seu lugar, havia uma mulher quieta, reflexiva, que agradecia por cada prato de comida, por cada gesto de carinho, por ter um teto sobre a cabeça. Era como se o trabalho pesado tivesse lavado sua alma da arrogância, deixando apenas o essencial. Uma filha que finalmente estava aprendendo o valor das coisas. Mãe, disse ela numa manhã de sábado, ao chegar do trabalho particularmente pensativa. Hoje eu limpei o escritório de uma empresa que deve faturar milhões por mês. Janelas enormes, móveis caros, computadores de última geração. E sabe no que eu pensei a noite toda? Eu preparava o café para nós duas. Nosso ritual de fim de turno dela havia se tornado sagrado. No que você pensou, filha? Que talvez o dono daquela empresa também tenha começado como o seu pai, trabalhando duro, juntando centavo por centavo, sacrificando sonhos para construir algo maior. E que talvez ele também tenha uma família que não valoriza o seu esforço. Ângela sentou-se à mesa da cozinha, ainda de uniforme, mas sem a vergonha dos primeiros dias. Parecia ter feito as pazes com aquela sua nova versão. Mãe, eu passei 45 anos da minha vida achando que o dinheiro simplesmente aparecia. Que o conforto que eu tinha era normal, natural, algo que eu merecia sem mover uma palha para conquistar. E agora? Agora eu entendo que cada centavo custa suor, custa horas de vida, custa dignidade. Quando eu recebo meus R$ 1.200 no fim do mês, eu sei exatamente quantas horas de limpeza, quantos banheiros sujos, quantas lixeiras cheias aquilo representa. Ela fez uma pausa, mexendo o café lentamente. E quando eu penso que o papai ganhou, a vida toda, um salário parecido com esse,
E mesmo assim, conseguiu me dar faculdade, casa, roupa, comida. Mãe, como vocês conseguiram? Como fizeram milagres com tão pouco? Era a pergunta que eu esperava há meses. A pergunta que provava que Ângela, enfim, estava entendendo. Seu pai era um homem de muitos talentos que você nunca conheceu, filha. Como assim? Eu poderia ter revelado tudo naquele momento. Contado sobre os investimentos, sobre a fortuna, sobre como Robert havia sido muito mais do que um simples motorista de ônibus. Mas ainda não era a hora. Ângela precisava chegar ao fundo do poço do seu próprio reconhecimento antes de descobrir que havia uma escada para subir. Seu pai sabia fazer cada real valer por três. Sabia economizar sem que parecesse sacrifício. Sabia investir no futuro, mesmo quando o presente era apertado. Ele sempre dizia que pobre não é quem ganha pouco, é quem não sabe administrar o que tem. Ângela assentiu, absorvendo cada palavra. Mãe, eu desperdicei tanto dinheiro. Roupas que usei uma vez, restaurantes caros, viagens desnecessárias. Se eu soubesse o que sei hoje. O passado não volta, Ângela, mas o que você faz com o que aprendeu pode mudar o seu futuro. Naquela conversa, eu vi que minha filha havia cruzado uma fronteira invisível. Não era mais a mulher que me abandonou. Não era mais a pessoa que tratou 15.000 reais como se fossem trocados. Era alguém que, finalmente, compreendia o peso da responsabilidade, o valor do trabalho, a importância da família. E vocês? Já viram alguém mudar tanto depois de perder tudo? Já presenciaram uma transformação tão profunda assim? Nos dias seguintes, Ângela começou a demonstrar uma preocupação genuína comigo, algo que eu não via desde que era criança. Mãe, a senhora não precisa acordar toda a madrugada para me receber. Sei que está perdendo o sono por minha causa. Ângela, mãe nunca dorme direito sabendo que o filho está na rua, trabalhando. É instinto. Não tem jeito. Instinto maternal. Ela repetiu, como se descobrisse o significado daquelas palavras pela primeira vez. Mãe, eu nunca agradeci direito pelo que a senhora fez por mim. Nunca parei para pensar em quantas noites a senhora perdeu cuidando de mim quando eu estava doente, em quantos sacrifícios fizeram para que eu pudesse ter uma vida melhor que a de vocês. Isso é obrigação de pai e mãe, filha. A gente não põe um filho no mundo esperando agradecimento. A gente o faz por amor, para construir uma família. Mas eu destruí essa família, mãe. Eu joguei fora 40 anos de sacrifício de vocês, por causa de um homem que nem me amava de verdade. Como a senhora ainda consegue me olhar nos olhos? Como consegue me perdoar? Ali estava a confissão que eu aguardava. Ângela não estava apenas reconhecendo os erros, estava sentindo na alma a dimensão do que havia feito. Ângela, você é minha filha. Eu posso ficar magoada, decepcionada, mas nunca vou deixar de te amar. O que você fez foi terrível, mas a mulher em que você está se tornando, isso me enche de orgulho. Ela desabou a chorar. Não era o choro de autopiedade dos primeiros dias, nem o desespero de quem perdeu tudo. Era o choro de quem estava fazendo as pazes consigo mesma, de quem estava encontrando um caminho de volta para casa. Foi nessa época que Ângela começou a falar sobre o futuro. Não mais com sonhos grandiosos ou planos mirabolantes, mas com objetivos realistas, construídos sobre a base da humildade recém-adquirida. Mãe, estou pensando em fazer um curso técnico nos fins de semana. Técnico em administração. É barato. Dura 2 anos. E talvez me ajude a conseguir um emprego melhor. É uma ótima ideia, filha. Você sempre foi inteligente. Só precisava focar essa inteligência no lugar certo. E eu quero continuar morando aqui com a senhora, se me permitir. Não para sempre, mas até eu juntar dinheiro para um apartamento pequeno, simples. Quero dividir as despesas da casa, ajudar com o que eu puder.
Angela estava planejando uma vida modesta, honesta, baseada no próprio esforço. Era exatamente o que Robert havia previsto na carta. A humilhação e o trabalho pesado haviam lhe ensinado o que anos de conforto não conseguiram: o valor da dignidade. Mãe, preciso te contar uma coisa, disse ela numa quinta-feira, chegando do trabalho mais cedo. Aconteceu algo hoje que me fez pensar muito em nós duas. O que aconteceu? Eu estava limpando uma sala de reuniões e esqueci a porta aberta. Os executivos chegaram mais cedo e me viram lá, de uniforme, esfregando a mesa. Um deles, que parecia ser o mais importante, olhou para mim e disse: Desculpe o incômodo, senhora. Pode terminar depois da nossa reunião? Angela fez uma pausa, as mãos irrequietas no colo. Mãe, aquele homem me tratou com mais respeito em 30 segundos do que o Edward em 10 anos de casamento. Ele não me viu como uma faxineira inferior. Viu-me como uma trabalhadora que merecia consideração. E o que isso te fez pensar? Fez-me pensar que a dignidade não vem da profissão, do dinheiro ou das roupas que se veste. A dignidade vem de como você trata as pessoas e de como você se permite ser tratada. Edward me fez acreditar que eu só tinha valor se fosse útil para os planos dele. Mas aquele executivo, um estranho, me mostrou mais humanidade numa frase simples do que meu marido em uma década. Angela estava descobrindo a própria identidade, longe da influência tóxica de Edward, longe da arrogância que a cegara. Mãe, eu quero ser uma pessoa que trata os outros com respeito, não importa quem sejam. Quero ser alguém de quem a senhora possa se orgulhar de chamar de filha. Naquele momento, senti que minha missão estava quase cumprida. Angela não era mais a mulher gananciosa que me ligou para se despedir. Era uma pessoa que havia aprendido sobre humildade, responsabilidade e compaixão. Era a filha que Robert e eu sempre sonhamos ter. Mas ainda faltava a lição final. Angela precisava entender não só o valor do trabalho e da família, mas também as consequências completas de suas ações. Precisava saber que as nossas escolhas têm ramificações que vão muito além do que conseguimos enxergar. Foi nessa época que o Dr. Peterson me ligou com uma informação que mudaria o rumo da nossa história. Senhora Antônia, há uma questão legal que preciso discutir com a senhora. É sobre o prédio onde sua filha morava. A proprietária, que, como a senhora sabe, é a senhora mesma, pode entrar com uma ação de despejo contra os ocupantes atuais por danos ao imóvel e dívidas acumuladas. Eu havia esquecido completamente que Angela ainda não sabia que o apartamento era meu. Para ela, eles foram despejados por não pagar o aluguel a um proprietário desconhecido. A verdade era que ela havia sido despejada da minha própria propriedade. Dr. Peterson, ainda não é hora de revelar isso, mas quero que o senhor prepare todos os documentos. Em breve, precisarei mostrar à minha filha a extensão real da sua situação. A senhora tem certeza de que quer continuar com este experimento educativo? Sua filha parece ter aprendido a lição. Doutor, quando se constrói uma casa, não se para na metade só porque a estrutura está firme. É preciso terminar a obra, fazer os acabamentos, garantir que tudo está sólido. A educação da Angela ainda não está completa. Desliguei, pensando em como Robert administraria isso. Ele sempre dizia que verdades pela metade eram mentiras disfarçadas. Angela merecia saber toda a verdade. Naquela noite, quando ela chegou, encontrei coragem para dar o primeiro passo em direção à revelação final. Angela, preciso te contar uma coisa sobre seu pai. Ela ergueu os olhos, curiosa. O que é, mãe? Seu pai deixou algumas coisas para você. Não muito, mas algumas lembranças, alguns documentos que ele queria que você tivesse quando estivesse preparada. Preparada como? Preparada para entender o valor real das coisas, para compreender que tudo na vida tem um preço e que esse preço nem sempre é pago em dinheiro.
Ângela ficou em silêncio por um longo momento. Mãe, eu sinto que a senhora está me preparando para algo importante, algo que vai mudar a forma como eu vejo a nossa história. Talvez seja isso mesmo, filha. Então me conte agora. Não importa o que seja, eu estou pronta. Estes meses de trabalho, de reflexão, de arrependimento, eles me prepararam para qualquer verdade. Olhei para minha filha, para a mulher humilde, trabalhadora e arrependida sentada à minha frente, e soube que Robert estava certo. Ela estava pronta. Está bem, Angela. Amanhã, depois que você voltar do trabalho, nós vamos ao escritório do Dr. Peterson. É hora de você conhecer toda a verdade sobre a nossa família, sobre seu pai e sobre as consequências reais das escolhas que você fez. O medo e a curiosidade se misturaram em seu rosto. Mãe, o que a senhora não me contou? Amanhã, você vai descobrir que tudo o que achava saber sobre nossa vida era apenas a ponta do iceberg. E vai entender por que foi necessário que você passasse por tudo isso. Naquela noite, nenhuma de nós dormiu direito. Ela, ansiosa pela revelação. Eu, porque sabia que no dia seguinte nossa relação mudaria para sempre. Esperava que para melhor. Porque depois de meses ensinando minha filha sobre humildade, trabalho e família, chegara a hora de lhe ensinar a lição mais importante de todas: que o amor de uma mãe é capaz dos mais elaborados planos para salvar um filho perdido. Na manhã seguinte, Ângela mal conseguiu se concentrar no trabalho. Voltou para casa 2 horas mais cedo, alegando não se sentir bem, o que, de certa forma, era verdade. A ansiedade a estava consumindo. Mãe, a senhora tem certeza de que não pode me falar agora? Essa espera está me matando. Ângela, há coisas que precisam ser reveladas no momento certo, no lugar certo. Confie em mim. Às 3 da tarde, peguei minha bolsa e as chaves do carro. O mesmo carro velho que Ângela achava ser tudo o que eu tinha. Vamos, filha, está na hora. Durante o trajeto até o escritório do Dr. Peterson, Ângela permaneceu em silêncio, o olhar perdido na paisagem urbana. Eu sabia que ela tentava adivinhar o que a esperava. Provavelmente imaginava algumas economias modestas, talvez documentos sentimentais. Ela não fazia ideia de que estava prestes a descobrir que toda a narrativa de sua vida havia sido uma ilusão cuidadosamente construída. O escritório ficava no centro da cidade, num elegante prédio comercial que contrastava violentamente com a nossa vida simples. Ao entrarmos na sala de paredes escuras e móveis pesados, o desconforto de Ângela era quase palpável. Ela encolhia-se dentro da sua roupa de trabalho, uma figura deslocada naquele ambiente de sofisticação e silêncio. Bom dia, senhora Antônia. Bom dia, Ângela. A voz do Dr. Peterson era um bálsamo de cordialidade profissional, mas não conseguia dissipar a tensão no ar. Por favor, sentem-se. Temos muito que conversar. Ângela acomodou-se na beirada da poltrona de couro, o corpo tenso, como um animal pronto para a fuga. Seus olhos encontraram os meus, cheios de uma pergunta silenciosa. Dr. Peterson, ela começou, a voz um fio. Minha mãe mencionou que meu pai, que ele deixou algumas coisas para mim? O Dr. Peterson ajustou os óculos, seu olhar buscando o meu por uma fração de segundo. Acenei com a cabeça, um sinal para que prosseguisse. Sua mãe não foi inteiramente precisa, Angela, disse ele, com uma calma estudada. Na verdade, seu pai deixou um legado para sua mãe. E é sua mãe quem tem revelações importantes a fazer. Sobre, bem, sobre praticamente tudo o que você acredita saber. A confusão no rosto de Angela se aprofundou, tingida agora por um medo crescente. Mãe? Do que ele está falando? Respirei fundo, sentindo o peso de meses de planejamento se concentrar naquele instante. Era a hora, depois de lições dolorosas, mas necessárias,
O momento de revelar à minha filha a sua verdadeira herança havia chegado. Angela, você se lembra daquela ligação, há 5 meses, quando me disse que tinha vendido minha casa de praia? Lembro, ela sussurrou, o olhar baixo. E ainda me sinto péssima pela forma como tratei a senhora. Lembra-se de como a venda foi anulada? E de como você e o Edward ficaram devendo uma fortuna ao comprador? Foi um pesadelo. Quase fui processada. E lembra-se do despejo? Do apartamento onde moravam? A cabeça dela pendeu, o cabelo caindo sobre o rosto como uma cortina de vergonha. Lembro. Foi a pior humilhação da minha vida. O proprietário era um homem implacável. Não houve negociação. Estendi a mão e toquei a sua, sentindo a pele fria. Ângela, não existia proprietário implacável. O apartamento onde você morava é meu. Sempre foi. Você foi despejada da minha propriedade. Seu rosto perdeu toda a cor. Tornou-se uma máscara de gesso. Como assim, da senhora? Sobre a mesa de mogno, o Dr. Peterson abriu uma pasta volumosa, e o som do papel ecoou na sala silenciosa. Ângela, sua mãe é proprietária de 6 imóveis nesta cidade, incluindo o edifício onde você morava. Ela também possui um portfólio de investimentos avaliado em mais de 2 milhões de reais, além de liquidez bancária de aproximadamente meio milhão. Ângela virou-se para mim, os olhos arregalados como se visse um fantasma. Mãe, isso não pode ser verdade. A senhora, a senhora sempre foi pobre? Completei, a palavra saindo mais dura do que eu pretendia. Uma viúva desamparada? Um peso morto do qual vocês podiam se livrar. Era preciso. Eu nunca fui pobre, Ângela. E seu pai? Seu pai nunca foi apenas um motorista de ônibus. Ele foi um dos investidores mais brilhantes que já conheci. O Dr. Peterson continuou, a voz dele servindo como âncora para a realidade que se desfazia. Seu pai começou a investir há mais de 20 anos. Pequenas quantias, mas com uma disciplina e uma visão admiráveis. Ele estudou, aprendeu e transformou o salário de um trabalhador em uma fortuna considerável. Mas por quê? Porque viveram como se não tivessem nada. Da pasta, retirei uma carta, o papel amarelado pelo tempo, a caligrafia de Robert tão familiar. Porque seu pai sabia, Angela. Ele sempre soube da sua tendência à ganância. Ele queria que você nos amasse pelo que éramos, não pelo que tínhamos. E ele estava certo, não estava? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Mãe, quando eu vendi a casa, você cometeu um crime, eu disse, com a voz firme, apesar do tremor em meu peito. E quando descobri, no dia seguinte, a sua ligação, eu poderia ter chamado a polícia. Mas em vez disso, decidi usar a situação para te ensinar algo sobre a vida. A senhora planejou tudo? Minha volta da Europa, o desespero, o trabalho como faxineira? Eu não planejei o abandono de Edward. Isso foi fruto das escolhas dele. Mas quando você voltou, humilhada e sem ter para onde ir, eu vi uma oportunidade. A chance de lhe mostrar o que realmente importa. Ela se levantou, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Então, enquanto eu sofria, enquanto me humilhava, a senhora estava assistindo, sabendo que podia resolver tudo com um cheque? Você acha que foi fácil? Minha voz finalmente falhou. As lágrimas que segurei por meses começaram a escorrer. Acha que meu coração não se partia toda noite ao ouvir seu choro? Acha que não doía em mim ver suas mãos feridas de tanto esfregar o chão? Você precisava aprender, filha. Precisava entender o valor do trabalho, da família, do que é certo. Como mãe, eu estaria falhando se a deixasse se transformar naquela pessoa egoísta que você estava se tornando. Ela parou, o rosto banhado em lágrimas. A senhora me enganou.
Me deixou sofrer. É verdade, admiti. E você me enganou por anos, fingindo me amar enquanto planejava me descartar. Qual engano foi pior, Angela? Ela não respondeu. Sabia a resposta. O Dr. Peterson pigarreou, quebrando o feitiço. Perdoem a interrupção. Angela, as dívidas do Edward, que ficaram em seu nome, sua mãe já as quitou. Todas elas. Você não deve mais nada. O choro dela, antes de raiva e confusão, transformou-se em soluços de puro desamparo. Por quê? Depois de tudo, por quê? Porque você é minha filha. Porque por mais que tenha me ferido, eu nunca deixei de te amar. E porque nestes últimos meses, eu vi você se transformar na mulher que eu sempre sonhei que seria. Mas eu não mereço. Merecimento tem algo a ver com o amor de uma mãe? Você acha que eu a amo porque você merece? Ou porque é impossível para mim não amá-la? O amor incondicional é um sacrifício. Às vezes, o maior sacrifício é fazer quem amamos sofrer para salvá-lo de si mesmo. Deixei-a chorar. Era um choro de purificação, o choro de quem finalmente compreende a imensidão do amor que recebeu e o abismo da própria traição. Como? Como a senhora consegue me perdoar? Ela disse entre soluços. Houve momentos, confessei, limpando minhas próprias lágrimas, em que o ódio foi tão grande que pensei em te abandonar de verdade. Pensei em revelar tudo de uma vez, só para ver o desespero em seu rosto ao descobrir a fortuna que jogou fora por 15.000. Mas então, eu me lembrava do seu pai. Robert sempre dizia que a vingança é um prato que se come frio, mas o perdão é um banquete que se saboreia quente. Ele me ensinou que te destruir seria fácil, salvá-la. Isso sim seria um ato digno do nosso amor. Após um longo silêncio, preenchido apenas pela nossa respiração, Angela se virou para o advogado. Doutor, legalmente, o que acontece agora? Eu cometi crimes, não foi? Tecnicamente, sim, mas sua mãe é a única que poderia prestar queixa, e ela não tem essa intenção. Pelo contrário. Olhei para a minha filha, para a mulher que emergia daquela provação. Eu tenho uma proposta, mas antes preciso saber. A pessoa sentada aqui é a mesma que me ligou há 5 meses para se despedir. Ou é alguém diferente? Ela refletiu por um instante que pareceu uma eternidade. Não, mãe, eu não sou mais aquela pessoa. Estes meses, eles me mudaram. Eu entendo o valor de cada centavo, o valor de uma família, entendo tudo. Então, aqui está a minha proposta. Você vai parar de trabalhar como faxineira e vai para a faculdade. Serviço social. Eu pagarei por tudo. E quando se formar, vamos transformar a casa de praia em um lar de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres como você foi. E você irá coordenar esse projeto. Os olhos dela se arregalaram. A senhora quer que eu use a minha dor para ajudar outras pessoas? Exatamente. Quero que transforme seu erro em uma força para o bem. Ângela ficou em silêncio, o peso da proposta assentando em seus ombros. Eu aceito, disse ela por fim, mas com uma condição. Qual? Quero continuar trabalhando como faxineira até o fim da faculdade, não por necessidade, mas para nunca me esquecer da dignidade e da humildade que esse trabalho me ensinou. E o meu salário? Eu quero guardá-lo para ajudar a custear o projeto. Naquele momento eu soube. Minha missão estava completa. A mulher à minha frente era a filha com que Robert e eu sempre sonhamos. Há mais uma coisa, eu disse, pegando a escritura da casa na pasta. Estou transferindo a propriedade para o seu nome. Agora, ela é sua. Mãe, eu não posso. Pode e vai. Porque agora eu sei que você a usará para algo muito maior do que você mesma.
Saímos do escritório de mãos dadas, um gesto esquecido pelo tempo. No carro, um silêncio confortável nos envolveu. Mãe, ela disse, quando paramos no semáforo. O papai. Ele ficaria orgulhoso de mim? Olhei para o seu rosto, agora sereno. Seu pai sempre soube da pessoa incrível que existia dentro de você. Ele só precisava que você a encontrasse sozinha. E agora que encontrou, tenho certeza de que ele está sorrindo, onde quer que esteja. 3 anos se passaram. Ângela formou-se com louvor e hoje coordena um dos mais respeitados projetos de apoio a mulheres da região. A casa de praia, antes palco de uma traição, tornou-se um santuário de recomeços. Ela mora lá, dedicando sua vida a curar feridas como as que um dia foram suas. E eu? Eu continuo sendo mãe, agora com a serena certeza de que o amor, mesmo quando severo, é a única força que verdadeiramente redime. Robert estava certo. Às vezes, para encontrar alguém, é preciso primeiro deixá-lo se perder por completo. A Ângela de hoje me liga todos os dias. Nossas conversas sempre terminam com um "Eu te amo, mãe", que eu sei, vem do fundo da alma. Ela aprendeu que a verdadeira vingança não é devolver a dor, mas transformar aquele que nos feriu em alguém melhor do que ele jamais sonhou ser.